especialista em reestruturação de empresas, com 30 anos de experiência no mercado, já acompanhou aí várias empresas passando por momentos complexos, né, que são esses momentos de reestruturação, normalmente são sinais de que alguma coisa deu errado, e aí você precisa reorganizar o negócio, não é isso, Max? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Morning Call Antagonista. Rodrigo, bom dia, a sua audiência também, e a discussão sempre começa errada, né, porque eu digo que ela começa pela cloaca. A gente vê a desinteria, fala, pô, você está com desinteria, mas ninguém vai olhar o que a pessoa comeu nos dias anteriores, né? Então, nós estamos falando agora de empresas quebrando, a gente não está falando do que elas fizeram de errado nos últimos anos, que as levaram à posição que elas se encontram hoje. Né? A gente fica discutindo da Selic, mas ninguém está discutindo por que está com uma dívida tão grande e a despesa financeira pega. Né? Nós estamos discutindo de baixar a Selic, como você acabou de falar, a gente não está falando do potencial efeito negativo disso numa inflação que é induzida, né? Por você dar competitivo, você fazer uma desvalorização do real, você trazer a inflação para dentro do país, né? Você fazer a commodity ir para fora e aumentar a inflação interna, porque é mais vantajoso vender fora do que aqui dentro. Né? Você não relaciona isso com 1971, quando você teve o descasamento da paridade do dólar-ouro, e aí começou essa inundação de dinheiro no mercado, onde lá também nasceu, não sabia, o teto do limite dos gastos dos Estados Unidos, que já estavam tentando segurar uma coisa na outra. Então, assim, eu falo assim, muitas vezes até desculpar, né? Graças a Deus eu sou engenheiro, não economista, né? Mas vou analisar a causa, não o efeito. Né? Nós estamos analisando o efeito, a discussão está toda no efeito. E nós vamos fazer besteira se a gente for nessa direção. Pois então, Max, vamos contextualizar aqui. A gente tem uma espécie, não é uma crise ainda de crédito, segundo o Banco Central, a gente ainda está em níveis de restrição de crédito que são compatíveis com esse nível de juros, né? Lembrando que o juro é essa principal ferramenta do Banco Central para controle de inflação, né? Ou pelo menos a favorita, né, do Banco Central para controle de inflação. E aí tem um marco temporal aqui, recente, que é a crise das Americanas, né? Como é que... Bom, e aí, só para não... Senão eu confundo tudo aqui. A gente tem um aumento notável de pedidos de recuperação judicial agora nesse ano, né, em comparação com os anos anteriores. A gente está quase chegando ali perto de 2018, que era uma época de crise um pouco mais forte. 15 e 16 foi pior. Exato. Mas a gente já está retornando aí a níveis de pedidos de falência, pedidos de recuperação judicial, que já começam a ensejar alguma atenção, né, para quem está no mercado. E aí eu queria o seguinte, como é que Americanas, como marco temporal nisso, afeta tudo isso que a gente começa a ver depois? Porque como jornalista, né, eu sou jornalista, você sabe disso, e jornalista tem essa coisa, né, falar, não, a culpa foi porque os caras estavam fazendo tramóias lá dentro, etc e tal, ocultando coisa, aquela contabilidade criativa, né? Mas, como você está falando aí, tem causas anteriores a isso, é isso? Isso mesmo. Eu vou voltar, então, muito pouco tempo atrás, não preciso voltar 50 anos, eu vou voltar 3, 4 anos e vou chegar na Americanas. Né? A gente esquece, na verdade, que o Brasil vem de crise de 2013, 15 e daí para frente. As empresas também já estavam fazendo água, muitas quebradeiras, RJs, né, 2015 também né, grandes. Então, a questão da liquidez do endividamento já era presente. Aí a gente entra numa Covid, né, e a gente tem uma máxima que as empresas morrem por caixa, elas não morrem por resultado. O executivo do dia a dia, o controlador, o acionista, ele está lá vendo o DRE, se dá lucro, se não dá lucro. Hoje em dia né, não se fala nem mais de lucro, se fala de EBITDA, de faturamento, né, virou a moda, ninguém vê se dá retorno lá embaixo. Né? E as empresas foram se endividando. Então, na hora que você entra no Covid e que você breca a linha de cima e entrar as linhas de auxílio, que basicamente é dívida, né? Nós estamos aumentando a dívida das empresas por um tempo, é o oxigênio para evitar asfixia. Tá? Por esses 2 anos, era evidente que acontecia algo que nem isso. Porque nesse período você alimentou com oxigênio e logo na frente acabou a carência. Você tinha que voltar a pagar o financiamento que você tomou para não morrer. Mas você estava parado. Né? Ou você tinha caixa para conseguir pagar, ou você estava evidente que você ia ter um problema de inadimplência. Bom, isso para chegar até mais ou menos no começo desse ano. E aí você já tem a questão do crédito. E de cara você toma uma pré-RJ da Americanas. São 20 bilhões que aparecem de rombo no sistema, que não estavam contabilizados, matemática, ou como você quiser chamar,
né? E quando você olha os números da Americanas, do jeito que eles estavam, já eram ruins nos últimos 10 anos, na hora que você soma em cima deles esses 20 bilhões, ninguém estaria fazendo o que fizeram nos 10 anos, mas eles estavam ocultos, né? E aí, outro ponto que acontece, isso é diferenciador, é que essa dívida foi com um banco, não foi com credores genéricos do mercado, foi com os grandes, foi com quem manda. E aí, nessa hora, o banco não aceita desaforo. Eu quero meu principal de volta, pelo menos. Ele fecha a porta, ele fica muito mais restritivo na oferta de crédito, ele aumenta a taxa de juros, ele quer mais garantia, né? O aval, às vezes, não serve para nada, né? Então, quem, na verdade, precisa, as pequenas e as micro já foram lá para trás, as médias e as grandes agora, dependendo da situação, não pega, e quem tem condição de pegar o crédito, que quem não precisa, eles têm acesso. Então, a qualidade do crédito melhora, né? Mas, na verdade, quem está precisando não tem. Então, você acaba incentivando, né, a solicitação da tutela emergencial ou da RJ. Mas isso, novamente, é o efeito em cima da hora, porque são empresas que deviam ter feito a tarefa de casa há muito tempo atrás. Só que agora se viram, como eu brinco, já no final da UTI, vendo a luz no final do túnel ou vendo a cova, aí pede ajuda. E a RJ vira um instrumento de último momento para postergar a falência. Nada mais do que isso. Hoje em dia, a RJ é um instrumento que é mal usado. Ele é usado como um instrumento de postergação jurídica ou de blindagem patrimonial. E não como realmente um guarda-chuva para que te dê tempo para você atuar no seu mercado, na sua empresa, para recuperar o business, voltar a pagar e voltar ao mercado novamente. Pois então, Max, eu ia falar justamente disso. Assim, qual é a diferença real entre pedido de recuperação judicial e pedido de falência? Porque hoje em dia parece que você é uma etapa do pedido de falência. Você pede recuperação judicial e logo em seguida ou não, alguns ainda, né, se estendem por bastante tempo, mas qual é a efetividade de recuperação judicial? E aí eu falo até porque tem gente que investe em Oi, né, nessa ideia de, puxa, a Oi vai se recuperar. Eu não sei se você tem alguma ligação comercial com a Oi, então pode falar livremente. Agora, tem a Light, né, que teve, inclusive, no último mês, ela chegou a subir 120%, agora caiu um pouquinho, né, tem o Tanuri lá, que é um bilionário, aumentando a posição dele na Light em plena recuperação judicial. Quais são as chances mesmo de você conseguir sair desse buraco, ou ele é só um passo, um pezinho na cova? Você fez várias perguntas em uma só, então vai me lembrando. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que a lei da recuperação judicial entrou no começo de 2000 em substituição à lei das falências. A lei da falência, mais ou menos, ela tinha aproximadamente, tá? Eu não sou aqui para ficar cantando número, ela tinha 20%, 25% de recuperação das empresas que pediam falência. Então, fizeram uma lei que, teoricamente, era para melhorar o ambiente e dar mais condição de recuperação de empresas. O que acontece que, estatisticamente, você vai buscar, em vez de melhorar, piorou. Né? Hoje em dia, nem 5% das empresas que, na verdade, é 1%, tá? Nem 5% das empresas que pedem o instrumento da RJ, que pode não ser aceito, conseguem sair vivas lá na frente. Mas o percentual que eles apontam é um pouco maior, mas são o que a gente chama de zumbi, morto-vivo. Aquela empresa que está lá lutando no sistema judiciário para se manter viva, mas se sair guarda-chuva, ela morre imediatamente, a falência é decretada. Né? Então, muitas vezes, as empresas não conseguem nem se qualificar para uma RJ. Né? Já é legado pedir RJ, ela já tem falência, liquidação. Ativos, bens, tudo, patrimônio, sim, vai embora tudo. E aí o acionista fica na torcida, porque o advogado dele, conselheiro, realmente que falou para ele que a blindagem patrimonial funciona, pagou bem para ele, funciona de fato. O que a gente percebe hoje em dia, e eu estou no dia a dia, é que a Receita Federal e outros órgãos do governo, com essa questão de monitoramento eletrônico, eles conseguem achar tudo. Então, eu me engano que eu gosto, pagaram para o advogado para perder mais dinheiro. Quem entra na RJ, e aí é o grande problema, está cheio de consultoria no mercado, está cheio, eu chamo de pilantra, né, escritório de advocacia também. É um nome técnico, né, pilantra. É pilantra, né, porque assim, e tem trouxa. Você tem pilantra de um lado e trouxa do outro lado. Quando eles se encontram, dá negócio, né? Nossa, dá negócio e babessa. E o mercado é que paga, que eu chamo socialização da má-fé e da incompetência. Né? Porque quando você está ganhando dinheiro, empresa privada, você é aquele capitalista selvagem, o lucro é teu. Quando você está perdendo dinheiro, você vira socialista, eu quero dividir com a sociedade. É muito engraçado essa mudança de lado, né? E ela acontece bem no limite desse fim de existência. E aí, nessa hora, em vez de concentrar, lógico que tem que ter um time de jurista, de jurídico, você tem que ter um time que faça parte, mas você tem que voltar no seu business e voltar assim, o que está dando errado? Porque eu cheguei aqui, porque eu fui perdendo rentabilidade, fiz investimentos errados, ou
e entrei numa crise de liquidez. Eu não consigo pagar as minhas contas do dia a dia. Eu acumulei dívida para conseguir gerar meu caixa. Né? E somei num valor que a alavancagem explodiu, ninguém quer me dar mais dinheiro. E aí a asfixia veio. Eu preciso fazer o caminho contrário. Né? Eu preciso começar a voltar a ter rentabilidade, voltar a desinvestir, né, por dinheiro no bolso, né, para conseguir sair desse caminho. E as pessoas não fazem isso. Elas se concentram no exercício de planilha, para fazer um plano que pare de pé na Assembleia Geral de Credores. O credor acredita, o outro lado acredita. Você faz um instrumento jurídico onde todo mundo assina, fechou, homologou o plano de RJ e o pessoal dá como um sucesso o plano da RJ. Engana que eu gosto. Você só assinou que começou o plano, mais nada. Se amanhã não pagar, olha a Oi. Que sucesso teve esse plano? A dívida continua no limbo. Né? E eu vi agora uma notícia ontem que o último trimestre da Oi, se eu não me engano, foi mais 17 bilhões de furo. Então, para fechar isso, você precisa de mais dinheiro, mais capital de giro. Você precisa de mais captação no mercado, de mais dívida. Então, você está tendo mais dívida com menos geração de caixa, vamos chamar líquido EBITDA, que o mercado adora. Então, você está aumentando a sua alavancagem. Você está morrendo cada vez mais. Então, o acordo que eu fizer, eu não vou pagar. Porque isso é evidente. Né? Light é a mesma coisa. É um modelo que não para em pé. Quando você fala que você tem quase 40% da tua receita indo para o gato, isso é uma inadimplência monstro, de cara, de partida. Num serviço público onde você não pode sentar pau na margem. Então, assim, é muita gente que quer ser enganada. Essa questão das ações que você falou, esse mercado, na verdade, é um mercado, tem nome, né? Tem nome, CPF, RG, e tem poucos e grandes RG, tem um monte de sardinha. Quem movimenta o mercado, que são esses grandes CPFs e RG, CNPJ e RG, né, e CPFs. A gente não sabe quais são as intenções por trás. Né? E o Sardinha fica entrando sempre atrasado no movimento, achando que está surfando e está indo para a rede. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo nas minhas páginas, cai fora da renda variável, isso que vai estourar. Essa é a minha leitura. Isso vai explodir. Né? Eu estou falando isso há 2 anos. Então, são algumas das minhas leituras que eu tenho em geral, Rodrigo. Não sei se eu te respondi. Hoje em dia, não é que não é um bom instrumento, tá? Ele poderia ser bem usado, mas ele é mal utilizado. Eu mesmo tenho J que estão saindo estão no contrário do mercado, mas é olhando o negócio, não é a peça jurídica e a planilha de XLS. O Jorge Irata aqui fala o seguinte: o problema é que no Brasil as empresas só entram em RJ quando a situação é praticamente recuperável. É isso que você tem visto também, Max, empiricamente, né? É verdade, por isso que o nome da minha empresa, no final, ela tem turnaround e reestruturação. Então, o que é o turnaround? É você fazer a reviravolta, a virada, antes de você estar num nível, assim, asfixiante de liquidez. Você está com um problema operacional, perda de rentabilidade, você começa a dar os seus primeiros prejuízos, mas você ainda tem caixa, você vê que o negócio está indo mal, você fala, opa, deixa eu pedir ajuda e fazer a reviravolta. É um turnaround operacional. O que diferencia da reestruturação? Na reestruturação, você já está com uma dívida enorme, provavelmente você não tem mais dinheiro, uma alavancagem gigantesca, já é um problema de liquidez. Você já não tem mais caixa. Aí você tem que renegociar a dívida, tentar aportar dinheiro, vender parte, você já está falando de caixa pesado. Agora, isso que as pessoas erram, não é só isso. Se você não voltar a ter rentabilidade, você vai reestruturar sua dívida e vai continuar fazendo mais dívida. Né? Então, hoje em dia, a gente começa a ver, e o varejo é uma ponta que todo mundo enxerga, está muito na nossa cara, na rua. Né? A loja Marisa vai fechar 91 pontos de cara. A Renner vai fechar 20 não sei quanto. A outra, por favor, né? Eu já falava há 2 anos da loja Marisa, que estava na cara que tinha problema, lojas vazias, Riachuelo, era só você passar na rua, CIA mesmo. Então, assim, era o crescimento pelo crescimento. Acho que a gente já vai entrar nesse ponto aqui, por que chegamos nesse ponto. Né? E aí a rentabilidade comendo. Eu vi outro dia uma notícia, se eu não me engano, era o Açaí, se eu não me engano, não quero ser injusto, os executivos receberam a bonificação do ano, onde os principais drivers de bonificação, sistema de incentivo que eu falo que é perverso, para abertura de ponto de venda. Então, por favor, você está incentivando a falha. Por quê? Ele vai abrir pontos de venda pelo Brasil afora, onde quer que seja, até lugar errado, vide Madeiro e Jerônimo, né, que a gente não para de ver loja vazia por tudo quanto é lugar, a não ser em shopping center. Ele vai ganhar a meta de incentivo dele por abrir ponto de venda, lá embaixo fazendo prejuízo e precisando de mais capital de giro e a empresa alavancando e quebrando. Quem está errado? Quem desenhou isso aqui lá em cima e permitiu isso. E aí, até uma pergunta que eu ia fazer, o Maurício Henriques aqui fala, e você tocou nesse ponto exatamente agora.
E a Light tem isso, né? Eu vou só trazer o problema da Light, só ler aqui o Maurício, diz o seguinte: o problema é a dicotomia entre mecanismos de remuneração dos executivos das empresas o que é a melhor prática para a saúde financeira das mesas. E aí eu vou lembrar que umas 2 semanas atrás, a gente até escreveu uma matéria sobre isso, a Assembleia da Light mudava lá o sistema de bonificação dos executivos, da diretoria, para, entre outras coisas, a reestruturação de capital, né? Então eles tinham que reestruturar o capital, tinham que renovar a concessão, que era óbvio, porque ela só existe se renovar a concessão, né? E aí eles vão ganhar um bônus grande. Isso até acabou, como é que se diz, repercutindo ali no valor do equity, da ação mesmo, né? Porque apontava para um óbvio haircut, né, que a gente chama da dívida, um óbvio desconto para o credor, né, de dívida, e passava, obviamente, o acionista na frente na fila, porque a fila não é essa, né? O acionista normalmente é o último da fila a receber o dinheiro. Agora, você acha que como é que, e aí eu vou passar até para uma área mais de investimento mesmo, né, para o investidor, como é que a gente se prepara para esse tipo de coisa, né? Como é que como é que a gente consegue ver indícios de que a empresa possa estar entrando num esquema que vai ser prejudicial para o investidor mais para frente? Rodrigo, eu estou adorando suas perguntas, cara, que são várias em uma e me ajudam a responder, né? Então, sempre que eu não sou analista de mercado, né? Eu sou historiador, mas eu preciso acompanhar o mercado para saber o que eu faço nas minhas empresas. Eu vejo falar sobre uma empresa ou outra, cada um aqui tem seu aplicativozinho, você vai lá, entra, né? Eu vou procurar endividamento líquido, eu vou procurar a alavancagem financeira líquida, essa é must, a liquidez corrente, para ver o quanto tem de dinheiro para curto prazo, tem alguns indicadores, a margem percentual de EBIT, de lucro líquido, para ver a rentabilidade que está sendo gerada, ver tendência que está gerando, ou seja, é fundamento, né? A empresa é fundamento. Você pode fazer balão de ensaio na mídia, você pode comprar espaço na mídia, eu e você sabemos o que a gente está falando, por isso que a gente fala livremente, né? Então a gente não está nem aí, mas tem gente que não pode falar porque senão perde a mamata, né? Então o cara não pode falar e fica colocando um monte de balão de ensaio. E os sardinhos do mercado que não sabem falar e compra a manchete bonitinha que é colocada, que é só a metade da visão correta, né? Então vai lá e faz. A primeira coisa que eu faço, eu olho o fundamento e falo, opa, isso aqui não para em pé. Primeira coisa, o buraco está indo para baixo. Então o que eu faria é sair fora. E o que eu não entendo é como o mercado vai e entra. Então você fala de uma Light, você fala de uma Oi, que a gente já chama aqui no nosso mundo, RJ da RJ. Né? Porque ela tomou uma RJ 5 anos atrás, tem outra RJ. Isso é uma coisa inimpensável, né? O que mostra ineficiência. Né? Você está vendo agora, o Grupo Petrópolis é questionável, mas assim, Light Oi, e alguém vai entrar para comprar, eu digo, comprar a dívida dos outros? Né? Você vai dar saída para alguém do problema e você vai entrar no problema, sendo que a perspectiva é de perda? Eu não consigo discutir com uma pessoa dessa, porque não tem racional. Né? E aí eu tenho uma marca minha que eu chamo de coração no cofre. Nessa hora você tem que ser totalmente racional, você tem que pensar com a cabeça, não que emoção. Isso aqui não é aposta, isso aqui não é cassino. Né? O dinheiro de cada um de nós, a gente trabalhou no dia a dia para sustento futuro, não é para jogar no cassino. Então a pessoa que faz isso é irresponsável no mínimo, porque está com todos os sinais de quebra, né? De deságio. Né? Como o credor aceita? Aumentaram Americanas. Americanas já não paravam em pé com matemática. Na hora que ela tiver que apontar tudo direito, o que vai acontecer? Com todo mundo fugindo de demanda, fechando a ponto de venda, tendo que pagar rescisão, com todos os credores. Cara, isso aqui não fecha. Né? O modelo de negócio não fica em pé, já não ficava antes. Né? Então, até assim, vou falar uma coisa em off, em aspas, né? Eu falei para um colega meu, jurista, que trabalha para a parte dos credores contra Americanas, eu falei assim para ele, pensando em voz alta, tá, Rodrigo? Só eu e você. Pode ficar tranquilo. Assim, eu, se fosse você, é segredo, tá? Eu, se fosse vocês, do lado dos credores, eu não aceitava nenhuma proposta americana, mas nenhuma. Porque tá claro que a única coisa que eles querem lá no final da letra, aí pequenininho, é tirar fora o risco do litígio jurídico em cima das pessoas físicas. Foi o que aconteceu. Né? Então, eu não deixava ir até o final, porque eles são obrigados a pôr dinheiro na mesa. Ou, né? Assim, cada um sabe o que faz, cara, mas assim, nessa hora o coração fala mais alto. E nosso mundo não é um mundo de ter coração, é um mundo irracional. Tá? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que você fez. Respondeu sim. Deixa eu te perguntar uma segunda coisa. Você acha que pode ter sido um pouco de
como é que se diz? O ser humano, ele tem seus próprios vícios, né? E a gente passou por um período durante a pandemia que o mercado de capital cresceu muito, principalmente a emissão de dívida, etc., juro muito baixo, né? Fácil de captar, o pessoal aprendeu a jogar na bolsa, né? No aplicativo de celular, aquela coisa toda, então estava todo mundo jogando, e de repente a gente tem essa escalada do juro aí, que saiu de 2 para 13,75. Você acha que pode ter sido um pouco do que transformou aí a solução em veneno para essas empresas? Eu estava esperando essa pergunta em primeiro lugar, Rodrigo. Essa é a primeira pergunta para mim, né? E acho que essa é a pergunta fundamental. E eu falo que, e aí volta novamente a 1971, porque a gente começa a ver as taxas de juros negativas, e o dólar manda no mundo, né? Todos os bancos centrais vêm vindo atrás. Então, a partir especialmente de 2000, né, que você começa a ter as crises, injeções de liquidez no mercado para tentar evitar crises, né, crise imobiliária, da bolha, depois você vem a crise nossa aqui no Brasil, 2013, 15, o governo tentando, o Covid, né, assim, são injeções, mais injeções, mais injeções. A dívida hoje no mundo está no nível recorde histórico, você sabe disso. Eu chamo de 3 esferas. Esfera 1, indivíduos, famílias, isso é dado estatístico. Nível 2, empresas, e nível 3, governos. Os 3 níveis estão em patamares históricos de dívida, né? Isso é alavancagem financeira para todo mundo. Isso não aguenta, né? Eu brinco, o pessoal tem a dívida presente que tem que ser paga hoje, mas estava brincando em pensar que antecipação dos ganhos futuros viria também no valor presente. Só que isso não acontece. Por que disso? Porque o dinheiro é muito barato. Então, é o que você falou, ou até negativo, né? Então, era o velho oeste americano. Eu vou pegar esse dinheiro com juros negativos, vou sair atrás do faroeste, tem uma pilha de ouro lá no final do arco-íris, eu acho, trago, né, pago e fico com troco para mim. E todo mundo começou. Aí começou a surgir o quê? Os unicórnios, que eu chamo, né? O excesso de injeção, danos de resultado, pode queimar, porque vai vir mais dinheiro atrás, eu vou crescer, estou antecipando o recebimento, e aí surgiu o EBITDA. Puta que eu pariu, surgiu essa merda de número, que é múltiplo de valuation, que a pessoa, na verdade, surgiu para isso. Só que todo mundo se esquece que depois você tem depreciação, justamente o capital que você está colocando em cima, você tem que pagar a despesa da dívida, né, que você está contraindo, você tem variação cambial, ativa e passiva ali dentro, então o jogo, e é um jogo pesado, é o hedge, a gente sabe o que acontece com a empresa, né, Sadia, né, Unibanco, Banco Votorantim, quem não lembra disso lá no passado, né, que foram embora, né, e depois a gente tem que dar lucro, a gente tem que dar retorno para o acionista, para o investidor, né, é o ROIC, você não dá que dá o VA, acabou, ninguém mais pensa nisso, só EBITDA. Por quê? Porque era o cassino que você está falando. Eu tenho que chegar na frente, eu tenho que fazer o IPO, a indicação para otário, né? Eu vou lá, é assim que eu chamo. Eu vou lá dar o IPO, um bando de sardinha otária entra, paga múltiplos gigantescos de uma empresa que não vale, eu, controlador acionista, ponho no meu bolso, parcial total, vou embora, e vocês ficam com o osso envenenado. Né? Ninguém imaginava, só que nisso, 2 coisas. Para fazer esse crescimento exagerado, né, essa capitalidade brutal, a rentabilidade começa a cair, ninguém começa a monitorar direito isso, compra de market share, não é market value, estamos falando de market share, você está comprando, você está brigando com o lado, para isso você tem que começar a brigar com preço, né, ainda mais em volume, então você começa a virar commodity, a gente passa a deixar de ser especialidade, as pessoas não entendem isso como estratégia empresarial, você começou a dar produto para começar a ter o retorno, né? Eu falo que é vender com cheque no pallet. Eu falo isso no meu dia a dia. Aí com prazo cada vez mais longo. E você vem reclamar da inadimplência, onde você deixou seu dinheiro exposto por um tempão no mercado que começa a ter risco de crédito, eu vou voltar no teu ponto. Né? E aí você vem no meio tempo, aí vai voltar com a outra pergunta, a outra resposta que eu fiz para você, uma Covid, um auxílio emergencial muito longo, e aí as empresas não conseguindo gerar faturamento e resultado e caixa por um período muito grande, mas vivendo de um influxo, uma entrada de dinheiro extra, né, não recorrente, então conseguiu voltar, e na hora que começa a ter os pagamentos do financiamento e do dia a dia, porque a empresa volta a rodar, ineficiente, o caixa não aguenta. E aí, você tem associação a isso, a inflação pegando, porque o consumidor começou a juntar dinheiro, as empresas também, abre a porta, todo mundo sai gastado. Fiquei 2 anos fechado em casa, meu amigo, eu vou gastar. Nos Estados Unidos lá, a pilha de dinheiro que tem na mão dos consumidores, só buscar dado estatística, é gigante. Não acabou, tá? Tem meses e ano para frente. Vai brincar a inflação assim? O cara está comprando e o preço está subindo. Né? Não adianta você querer fazer outra coisa. O BC,
o Fed tem que subir taxa de juros, não tem jeito. Você não vai brincar brincadeira ali dentro. E ele começa a subir. Quem manda na taxa de juros do mundo é o Fed, né? O mundo é dolarizado. Então, os outros bancos centrais têm que vir atrás. Ou senão, você vai ter uma depreciação cambial das suas moedas brutais. Já teve ano passado. O Brasil não sentiu muito isso, porque a nossa taxa real é a maior do mundo. Né? Não preciso falar isso para vocês que estão acompanhando esse lado, que vocês são investidores, etc. Né? Agora, o FED, na última reunião, subiu e o presidente do Banco Central não subiu. Eu acho que começou a ter medo da ala que está hoje em dia lá. Né? Eu fico com pena disso, muita pena, porque eu achei que devia ter subido. E aí, pegando um ponto que você fez muito importante no começo da nossa entrevista, começar a falar de queda de juros agora, eu acho que é um desastre. Porque a gente vai reduzir, vamos por causa, a gente vai reduzir o spread da taxa real. Provavelmente na próxima reunião do FONC, acho que eles vão subir a taxa de juros, eles não podem. É um sinal de erro eles pararem de subir agora e mostrar que a inflação volta de novo. Essa é a minha leitura. Então eles têm, nem que seja 0,25 subir. A gente pega, não só e derruba, o spread cai. O spread cai, nós temos um risco para o país. Né? Já está mostrando, por mim, esse calabouço já está provado que está furado, nós já contratamos o prejuízo. Né? O dólar vai ver o risco do país, vai ver o retorno, vai embora. Né? Nós vamos ter a depreciação do nosso real. E com isso, o que acontece? Né? Nós vamos começar a ver a inflação pegando aqui dentro de novo. Né? Porque começa a pena valer, né? o dólar valendo bastante dinheiro, as empresas que são exportadoras, que é a grande parte das empresas, começam a preferir vender lá fora, a margem está melhor, o caixa é melhor do que vender aqui dentro. Então, eu vou ofertar menos aqui dentro do país. O que eu crio? Inflação. Não só isso, o produto importado, ele chega aqui dentro. Ele fica mais caro, né? E você tem espaço para a empresa nacional subir preço, porque ela sabe que o landed cost não bate. Você está criando um ambiente de inflação de novo. Então, acho que é uma leitura tão errada e tão óbvia, que eu não sei como os economistas de plantão não fazem essa conta. E o engraçado é porque quando você pega a curva de juros mesmo no Brasil, ela está é o que a gente chama de curva invertida, justamente isso, né? Você tem uma queda mais rápida do juro. Não, mas a queda mais rápida do juro aqui para 1, 2 anos, e depois ele começa a subir de novo, né? Inclusive tá ao contrário, né? Aqui a ponta está mais alta que o longo, né? Por isso invertida, né? Porque normalmente, como você tem um risco de tempo, né, para ser pago, o juro na frente tem que ser maior do que o juro de hoje. Mas e aí você tem essa queda e logo em seguida volta a subir, porque a gente tem ainda um risco inflacionário. É claro, é aquilo que eu sempre digo, né? É óbvio que todo mundo quer que dê certo, seja lá o que for, porque não é bom para ninguém o juro alto, né? No sentido de as empresas vão conseguir captar mais com o juro baixo, todo mundo vai gastar mais com o juro baixo, porque o dinheiro disponível é sempre o que você tem, mais o que você consegue de crédito. E com juro mais alto, o banco fica mais restritivo, aquela coisa toda. E o meu medo é justamente esse. O Banco Central pressionado agora, não só pela ala política do governo, mas também pelos índices de inflação indo para baixo em sequência, começar a sentir um pouco mais esse peso e aí tentar dar um alívio, nem que seja retórico, né? De falar, olha... Rodrigo, por isso que eles são técnicos, né? Deveriam ser técnicos, né? Eles têm que ser racionais, eles têm que ser fundamentalistas, eles não podem ser de noticiário, né? Ou por pressão política. O que eu faço aqui é tudo análise fundamentalista e analítica. Né? Eu pego, juntando dados, eu brinco ligar o Lé com Cré, por isso que as pessoas pegaram e estudaram, né? Tiveram experiência do dia a dia, para saber que a gente tem uma outra frase muito interessante, né? Na teoria, prática e teoria são iguais, mas na prática não são. Né? Então, quem tem conhecimento prático tem que saber aplicar isso no Lé com Cré. Então, é um erro muito crasso se for para esse sentido. Agora, tem uma coisa muito importante, né? Eu também vou falar aqui só com você em off, tá? Tem quem acredite que o mercado brasileiro é um mercado de capital aberto, assim, competitivo, né? A gente, na verdade, eu acho que nós somos grandes cartéis em quase todos os setores, né? Combinados. Então, na hora que você favorece o cartel fazer o que ele quer, né? Aí que a inflação pega mesmo. Então, ele está olhando o interesse dele. E é muito difícil, né? Vamos pegar aí o arcabouço mesmo, né? O arcabouço, de certa forma, ali na margem, melhorado no Congresso, já chegou meio ruim, é melhor do que não ter nada, né? Essa é a ideia do mercado, né? Retirando o prêmio. E eu não estou falando a minha opinião, nem a sua, nem de ninguém. Estou falando o consenso de mercado, é o que você olha nos preços, né? Que bom. Porque o preço diz o que o mercado, a maior parte do mercado está achando, né? Então, o mercado vê isso como
né, uma retirada aí do risco de cauda, como o Roberto Campos Neto gosta de falar. E aí eu queria chegar num ponto que é o seguinte: o Roberto Campos, na entrevista que ele deu para o Abílio Diniz, recentemente, ele fala o seguinte: olha, você está preocupado com o juro alto, não é o Banco Central que é malvado, é o governo, porque o governo tem que captar, e ele pressiona por esse crédito que já está restrito, ele pressiona mais esse crédito. Eu queria que se você conseguisse aí, essa linkagem entre arcabouço fiscal e crédito para as empresas mesmo. Como é que uma coisa conversa com a outra e o que a gente pode esperar para os próximos anos aí? A gente consegue sair desse atoleiro que a gente está? Tudo bem, é pendular, né, o movimento. A gente tem momentos de euforia e momentos de depressão, né? Acho que a gente está mais ou menos num momento desse agora, de depressão. Rodrigo, muito bom, mas são coisas que eu falo no meu dia a dia, né? Então eu falo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O mundo privado é um paralelo do mundo público, é que as pessoas não conseguem enxergar, mas é literalmente um paralelo tendendo ao infinito. Né? Então o que o governo faz é que ele gasta muito mais do que ele arrecada. Ele tem um déficit, ele precisa financiar esse déficit. É que nem uma empresa que ela gasta muito mais do que ela arrecada. Ela cria um prejuízo, ela precisa buscar capital de giro. A analogia é a mesma, você vai se endividar. Né? Se você não consegue gerar condição de pagamento, você se alavanca. Né? Cada vez mais que você toma dinheiro no mercado, mais caro ele fica, maior o teu risco, né? Você já sabe o que vai acontecendo. É o risco país, é o risco das empresas. Então o governo ele é perdulário, né? E talvez não só nesse governo, mas dificilmente nos últimos, para quantos a gente conseguiu ter saldo fiscal. Não estou nem falando de primário. O que é o primário? Seria o equivalente, tá, ao EBITDA nas empresas, mais ou menos, tá? Ao EBIT, se alguém quiser falar assim, até porque não tem a depreciação. Tá? E aí o fiscal é o prejuízo lá embaixo, como se fosse o lucro líquido ou prejuízo. Eu tento sempre explicar para as pessoas o paralelo do DRE com o mundo público. E aí ele fica lá buscando mais dinheiro. E ele é a grande fonte, hoje em dia, de buscar dinheiro no mercado, garantido, entre aspas, dos bancos. Então ele pressiona realmente o mercado. No risco das empresas, no risco do governo, o mercado prefere, né, meter provavelmente no governo, tem teoricamente uma garantia melhor, e está vendo o que está acontecendo na ponta. Agora, que eu vou tentar falar para você. Você está vendo as famílias, nós estamos em recorde de inadimplência dos indivíduos. Acho que está nível de 70%, 80%, também não lembro o número, mas é recorde do Serasa, da série histórica de 2015 16. Nós estamos no nível de... Saiu ontem, acho que bateu de março ou abril, o recorde de inadimplência das empresas, das pessoas jurídicas. Né? Também total, ou seja, mostra plano de caixa. Ela vendeu, ela entregou, eu brinco, ela doou, e não vai receber o principal dela. Isso é um rombo no caixa brutal. Né? Não é só um prejuízo, é um rombo de caixa. Ela deu o produto, ela comprou, ela vai pagar, mas não vai receber por aquilo. Então, ela começa com o tempo, perceber o que está acontecendo, as empresas começam a fechar ponto, etc., reduzir turno, olha as fábricas, você começa a criar desemprego. Né? Pega a esfera 1, indivíduos, as empresas reduzem a arrecadação, o faturamento, isso reduz a arrecadação, certo? Esfera 2, o que acontece? Como é que um arcabouço, né? E aí não estou falando a tecniquez dele, que está falando que você atrela o teu crescimento do teu faturamento, né? Da tua despesa, com os teus custos, se aqui em cima você não arrecada, que é o teu faturamento, está caindo, está contratado, porque isso aqui está fixo, ou gastando mais. E você ainda quer colocar mais despesa em cima, porque você fala assim, ó, que aqui vai subir mais, então eu vou colocar mais alguns não recorrentes dentro. Está tão claro para mim o buraco que está sendo criado, né? E o risco país que está sendo contratado, né? Isso vai afetar dólar, né? Isso vai afetar a inflação. Gente, assim, eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar isso. Max, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara bem sucedido, eu imagino que tem algum dinheiro poupado. Você investe em quê? Renda fixa total hoje em dia. Total. E hoje em dia, e comecei a fazer uma, digamos assim, eu acho que, como eu falo assim, eu sou muito transparente, né? O que eu falo para as pessoas é o que eu faço. Né? Então, eu estou vendo o risco país subindo muito. Então, eu estou me lastreando em outra moeda e também estou migrando, evidentemente, da maneira correta, legal, dinheiro para outros lugares. Concentrar todos os ovos numa mesma cesta é muito perigoso, né? Max, a gente tem outra discussão que vai começar agora com mais força, né? Passado aí o capítulo do arcabouço, que é a reforma tributária. Você é um cara que fala com muitos empresários, né? Faz consultoria para muitas empresas grandes, inclusive. E como o que você tem ouvido sobre reforma tributária? Porque reforma tributária é um negócio que eu, que já estou com mais de 18 anos, já ouvi falar algumas vezes na vida, sobre, vamos fazer agora vai. E é sempre agora vai, mas quando você senta todo mundo, os interesses não conseguem se equilibrar ali para você
você fazer alguma coisa. Mas a nossa querida Simone Tebet, né, o governo tem adotado aí pensamento positivo como uma das principais práticas político-ideológicas, né, diz que nunca viu uma reforma tributária tão madura, né? E o Haddad também diz que a reforma tributária está maduríssima. Na sua opinião, qual a chance de a gente ter uma reforma tributária minimamente boa para o país? Ou você fala que ela seja estruturada, racional e que reduza o custo do país, ou que ela eleve o custo do país porque eles querem arrecadar mais? Não. Boa é melhorar as condições econômicas para quem gera dinheiro, né? Aquele negócio da Margaret Thatcher, né? O governo não gera nada. Era isso que eu imaginava, né? Então, novamente, pau que dá em Chico, dá em Francisco, os mundos são paralelos. A gente vê as empresas privadas reclamando do BCB, da Selic, né, que o dólar está caindo ou não, né, que a demanda, parará, tudo fora. Alguém fala que tem que arrumar a casa, né, que tem que melhorar a alimentação, tem que fazer ginástica, né, tem que tomar cuidado, tem que... Ninguém faz a tarefa de casa. Todo mundo culpa os outros. É muito fácil. Qual é o paralelo? O governo, você acha que ele quer mexer no vespeiro dele ou ele quer continuar tentando buscar fora a desculpa dele e nos outros, nas empresas, etc. Né? Eu vejo, já estou com meus 57 anos de idade, já vi de tudo nesses meus 30 e poucos anos profissionais, eu duvido que venha a ser para melhor. Né? Se for, é para incrementar a arrecadação, porque está evidente que está caindo, vai cair. Né? Eles vão ter que meter de novo a mão no mercado, vamos chamar de mercado, né? Porque dentro deles eles não mexem. É o acionista, aí você falou outra coisa. As grandes empresas te procuram. Não, a grande empresa nunca vai procurar. E sabe que a primeira coisa que eu vou fazer é passar o facão no conselho de administração e na diretoria. Isso são as coisas erradas. O seu incentivo está errado. Eles são as cabras sagradas que continuam fazendo mais do mesmo, apesar de saber que está indo para o buraco. Pulam aqui nem o cara da CVC ontem. O conselho de administração da CVC, a diretoria, na hora que viu que vai explodir, pum, pularam fora. Eu ia perguntar isso, Max. Hoje na reunião de caixa, uma outra live que eu participo com o pessoal da gestora de investimentos Scopus, e aí é uma reunião sobre decisão de investimento mesmo, diária lá dos fundos, a gente até levantou essa ideia de, será que a CVC é a próxima RJ que a gente vai ver? De novo, várias perguntas de uma. Obrigado, Rodrigo. RJ, eu brinco que ninguém levanta a mão e fala assim, gente, eu tô fudido. Tô mal, alguém pode me ajudar? Alguém pode me dar um dinheirinho? Ainda mais empresário, aquele puta ego, né? A sigla de portenho. Ninguém faz isso, todo mundo fica quieto e às vezes você vê que o cara se mata, dá tiro na cabeça, se pendura, né? E nem a mulher sabia, nem os filhos sabiam, né? Eu chamo da herança maldita, né? Do legado maldito, que nem estavam desconfiando. Ou então, da sexta-feira, depois do horário comercial, vem um monte de RJ caindo. É o típico, tá? RJ anunciado sexta-feira após o horário comercial. E dá tempo de você tentar arrumar a bagunça no fim de semana. Isso é o clássico, 90% acontece sexta-feira. O da Light aconteceu de manhã cedo. Mas assim, você vai perceber... Os bancos americanos também, os bancos médios lá, sempre anunciavam na sexta-feira, anunciam. Né? Vocês vão perceber que é um padrão de comportamental recorrente do Chapter 11 ou da RJ. Tá? Então, assim, qual é a pergunta? Agora você me fez rodar na minha cabeça. CVC. CVC. CVC eu venho avisando há 2 anos, assim como outras empresas que eu venho falando. Havia varejo, eu não sei, tá ali, tá para estourar. Né? Você vê... A Madeira está lá viva porque tem um fundo de private equity atrás, mas deve estar derretendo o investimento. E outros também. Né? Agora, o cara não pode dar perda no fundo, ou tem que tomar cuidado, né, com os investidores, o investidor não dá aquela corrida, né, não só do fundo, mas até do próprio fundo maior. Né? De novo, sistema de incentivo. O tempo inteiro é o sistema de incentivo mal desenhado e descalibrado. Né? Então, o executivo, quem está no ponto lá está ganhando, e quem está do outro lado que o dinheiro está defendendo está perdendo dinheiro. É desalinhamento sem incentivo. Né? Não falha. E, geralmente, no meio disso, são pessoas erradas. Né? A gente pode entrar em integridade, em caráter, em ética. Né? Porque quando você pega uma pessoa que tem ética e integridade, que é raro, ela vai... Opa, está errado, vamos arrumar. Ela faz isso. Mas hoje isso aqui é uma coisa bem escassa no mercado. Tá? Então, eu prevejo que nós vamos ter muitas empresas no segundo semestre, primeiro tendo muito problema de resultado, prejuízo, calote, né? E aí, potencialmente entrando numa RJ, porque o mercado está brecando. E aí, mesmo quando o capital aberto, né? Hã? Mesmo em capital aberto, mesmo todo o mercado
Existe dois mercados, o mercado é uma coisa só, o mercado consumidor. Não, eu estou brincando com você. Então, assim, as famílias não têm poder de consumo, elas não têm dinheiro, estão desempregadas, a inflação está comendo o poder de consumo delas, o mix está empobrecendo, né? Ao empobrecer o mix, piora para as empresas a margem, então ela já vai vender menos, com a margem pior, a estrutura pesada que elas não fazem, tem que fazer, a despesa financeira entrando e rachando, aumentando o prejuízo. Olha racional, você precisa pegar mais dinheiro em conta na porta dos bancos, você vai fazer debênture, que já ninguém mais cai nessa, né? O ano passado foi o recorde, todo mundo percebeu a fria que foi, eu avisei, né? Olha, Evergrande, Cracrecri-Cro vai tomar no olho também, é outro que também ninguém mais cai, né? Então, assim, gente, o cara começa a fazer mágica, não tem mais. Aí agora entrou na onda do quê? Vou vender as partes, vendo esse negócio, vendo o ESOP, vendo não sei mais o quê, para tentar fazer caixa. Só que na hora que você está no desespero, o valor de venda rápida do seu ativo, ele cai pelo menos para 70%, ou menos. E o cara percebe que está no desespero, ele põe o pé no seu pescoço e dá um valor mais baixo ainda. E se você quiser com liquidez à vista, aí que dançou. Então é nessa hora que a empresa perde muito valor. A pergunta é, por que não fez isso antes? Por que deixou chegar até essa hora para fazer a restauração, o turnaround? Porque o ego não permitiu que você fosse buscar ajuda qualificada lá atrás, e aí volta ao meu ponto anterior. Um grande grupo jamais vai procurar a gente, porque ele sabe que a gente, primeiro, vai entrar eliminando o bolso dos executivos da mamata, né, e muito provavelmente a gente vai achar falcatrua, né, a gente vai achar coisa errada. Vou dar um exemplo para vocês. E não quero nominar, mas tem uma coisa que eu acho muito estranho, né? Quando você vai no varejo genérico, quase todos os ativos, eu diria os pontos de venda, quase todos não pertencem às redes. Eles são de holds, né? De patrimoniais, sei lá de quem, né? E não estão lá dentro. Então a garantia do banco já voou, já não tem mais. A minha pergunta é, isso eu não tenho dado analítico, quanto será que pagam por cada ponto em metro quadrado? Deve ser um absurdo, imagino eu, muito acima da margem do mercado. Por isso que essas empresas com o tempo inteiro negativo. Por onde será que está sendo lucro? Por onde será que está sendo dividendo? Não sei. Você não acha? É o que eu sempre falo, tem que olhar para o fundamento, né? Mas você me lembrou de uma coisa que eu escutava muito lá atrás, que é sempre olhar o incentivo, né? Começa olhando onde é que estão os incentivos para a diretoria, para você entender se estão alinhados com o seu, né? E aí você vai entender para onde vai aquilo ali, é um bom começo para investimento. Até amanhã eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente faz para ver, tem lá na CVM o formulário de referência, e aí todo o plano de bonificação da diretoria, do conselho de administração, etc e tal, tá lá. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vêm, se vocês quiserem ter uma noção aí, pelo menos de empresas de capital aberto. Max, a gente já está com 1 hora, eu continuaria essa conversa por mais uma, com certeza absoluta, mas eu tenho que encerrar aqui, porque o pessoal tem que trabalhar, não a gente, mas esse pessoal aqui que me acompanha tem que trabalhar ainda. Fazer o quê? Então, eu queria muito agradecer e já deixar um convite para uma próxima oportunidade aqui, portas abertas, se você quiser também antecipar alguma coisa, me dá uma ligada que a gente já traz você de novo aqui. Gostei muito da nossa conversa, de verdade, é sincero. Você também muito. Eu não tenho compromisso com mentira aqui, eu não preciso mentir para ninguém. Que legal, nós somos da mesma religião, Rodrigo. É isso. Queria agradecer a sua participação de verdade, deixar aqui canal aberto para toda vez que você precisar, viu? Muito obrigado.